que o presidente dos Estados Unidos reafirmou que não descarta nenhuma opção para resolver a crise na Venezuela. Trump afirmou que não descarta nada, inclusive desdobramento e uso de tropas. Ele acusa Maduro de ter enviado os piores criminosos e narcotraficantes para os Estados Unidos. Mantém um importante desdobramento militar no Caribe como medida de pressão, e o foco está em combater o narconegócio e buscar mudança política na Venezuela. Então, a mobilização militar americana é a única esperança. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Um dos maiores aliados visita Bolsonaro e revela estado de saúde do ex-presidente. Jair Bolsonaro recebeu novas visitas nesta terça-feira. O senador Magno Malta, um dos maiores aliados do ex-presidente, publicou no X, abre aspas, encontrei o presidente Jair Bolsonaro forte, consciente e tranquilo. Ele sabe que não cometeu crime nenhum. É vítima de uma perseguição para tirá-lo do processo político, mas ele não tem medo de nada. Oramos juntos e vida é perto. A confiança dele em Deus está ainda mais firme. Fecha aspas. E Maduro morde o anzol. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pode ter conversas com o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Trump, no entanto, não deu maiores detalhes de como isso aconteceria. Acuado, Maduro imediatamente tratou de demonstrar sua disposição em ter um encontro cara a cara com o presidente americano. Trump, um exímio estrategista, está tramando algo. Esse encontro deve fazer parte de algo milimetricamente calculado. Dá até para arriscar dizer que Maduro mordeu a isca. Me parece mais uma emboscada do presidente dos Estados Unidos para capturar o ditador Nicolás Maduro. Constantino, vamos lá. Antes de começar essa discussão sobre o Trump, tem um tema aqui que me chama por demais a atenção. Vamos retomar um pouquinho essa questão da possibilidade de prisão dos militares. Vazou agora a informação de novo de que o comandante do Exército teria feito uma espécie de apelo, olha só, a versão boazinha do comandante Paiva. Teria pedido ao ministro Moraes para que não houvesse uma espécie de esculacho com os oficiais generais que serão presos. Então não haveria nem algema, nem agentes da Polícia Federal fazendo algo espetaculoso na hora em que esses militares forem presos. E aí a gente tem um caso específico desse que está aparecendo aí. General Heleno. Constantino, General Heleno, no final do governo Bolsonaro, ele estava, o comentário interno, ele estava alijado de processos de decisão e de poder. Como é que o Heleno, fora completamente do jogo interno ali, poderia ter combatido, ter feito alguma coisa ligada a golpe de Estado? E o advogado dele, na defesa dele, deixou isso totalmente claro. Então a gente ainda vai ver agora o espetáculo, ainda tem que ouvir a historinha agora que o comandante do Exército está pedindo para terem uma certa clemência com os oficiais condenados, mas ele não está reclamando da condenação. É dose para mamute, né? Remete àquela cena do Tropa de Elite, né, em que o bandido fala na cara não para não estragar o velório. Né? Quer dizer, tanta humilhação, mas algema não para não ficar tão feio. Né? Quer dizer, o general Heleno é uma pessoa proba, é uma pessoa honesta. Conversei com ele algumas vezes já, um patriota preocupado com o Brasil. Muito querido, inclusive, quando eu vim, quando veio a delegação brasileira aqui para as salvaguardas tecnológicas assinar com os Estados Unidos, eu fui cobrir o evento, né, e vi como ele é querido, né, pelas tias do Zap, por todos, e está sendo tratado como bandido. Aliás, o Alexandre de Moraes, a quem o general pede clemência, né, o Alexandre de Moraes absolveu 1 de 10. E o mais curioso, nesse núcleo 3, né, o mais curioso é que a absolvição do único é um argumento de que só tinha a delação do Cid e era muito frágil para incriminá-lo. Mas essa é a realidade de todos, Serrão.
de todos. Não há golpe de Estado, não há crime algum cometido, não tem nenhuma prova, nenhuma evidência robusta. O que tem é uma narrativa. E essa narrativa está destruindo vidas de pessoas comuns, como a Débora, como a do Clesão, que já não volta mais, e destruindo a vida de figuras públicas, militares, que têm uma carreira honrada e que estão sendo tratados como bandidos. E aí vem o general Thomas Paiva, esse sim, né, digamos, sem uma carreira tão exemplar, muito próximo da turma do PT, né, aceitando certas humilhações para ter o seu carguinho, e vem ele falar, não esculacha, né? Vamos tentar aqui fazer uma prisão sutil. Pelo amor de Deus, né, os militares estão se curvando para os comunistas. Essa que é a verdade. E isso vai ter consequências muito graves para o Brasil, Serrão, porque os donos das armas são os únicos que podem, na prática, enfrentar um regime comunista para valer. Eu digo assim, tipo Venezuela. Ou eles são cooptados ou eles podem enfrentar. Na Venezuela foram cooptados. No Brasil tem uma cúpula disposta a se vender para os comunistas. Mas eu tenho certeza que esse não é o sentimento da base. Eu tenho certeza absoluta que os militares do Brasil estão envergonhados com essa situação toda, como, por exemplo, a prisão de alguém como o general Heleno. Com certeza absoluta. Agora vamos para o caso Trump, que o presidente dos Estados Unidos reafirmou que não descarta nenhuma opção para resolver a crise na Venezuela. Trump afirmou que não descarta nada, inclusive desdobramento e uso de tropas. Ele acusa Maduro de ter enviado os piores criminosos e narcotraficantes para os Estados Unidos. Mantém um importante desdobramento militar no Caribe como medida de pressão, e o foco está em combater o narconegócio e buscar mudança política na Venezuela. Trump declarou que a Colômbia tem fábricas de cocaína onde se produz a droga que é mandada passando por Venezuela para chegar nos Estados Unidos. Ele disse, destruiria eu essas fábricas? Me orgulharia fazer isso, disse Trump. Petro denunciou as operações militares no Caribe, qualificando de bombardeios e assassinatos. Mas o Trump vem com tudo para cima da Venezuela. E a gente está vendo, na mesma Venezuela, Rodrigo Constantino, a Maria Corina Machado publicou um manifesto da liberdade nas redes sociais, plantando um futuro da Venezuela com a saída do Maduro. Ela diz, longo e violento abuso de poder está chegando ao fim. Prometeu reformar as Forças Armadas e garantir uma economia livre na Venezuela. Ou seja, a gente tem aí um sinal de esperança, né? Pode ser que essa ajuda americana realmente seja decisiva para que o povo venezuelano, que ainda tem condição de resistir à ditadura do Maduro, aproveite o enfraquecimento dele agora, que está evidente, e possa retomar as rédeas, né, da verdade na Venezuela, que foi destruída pelo comunismo bolivariano desses picaretas bandidos. Um sinal de esperança que não se via há muito tempo, porque, infelizmente, o grau de avanço do comunismo na Venezuela foi tanto que não tinha mais saída de dentro. Quer dizer, o povo, né, mostrou que estava insatisfeito, votou no Edmundo Gonzalez, já que não podia votar na Maria Corina Machado, e não levou, porque houve fraude. O Serrão, a diáspora venezuelana foi a maior do mundo. Quase 10 milhões de pessoas saíram do país. Quem pôde se mandou. O que restou lá dentro é isso, é um regime opressor, comunista, em conluio com militares vendidos, e não tinha mais saída. Então, a mobilização militar americana é a única esperança. O Petro fala em assassinato. Foram assassinados mais de 80 traficantes terroristas já no Mar do Caribe. Ele tem pena, o Lula tem pena, as pessoas de bem que sabem que as drogas destroem vidas, não. Estão contentes com esse resultado e querem mais. Não haveria essa mobilização toda militar, inclusive
Gerald Ford, o maior porta-aviões do mundo, né, na região, mais tropas em Trinidade e Tobago, não haveria tudo isso se fosse para manter o regime do Maduro. O Trump saiu, uma repórter perguntou, você conversaria com o Maduro? Ele, agora conversaria. E aí está todo mundo já hoje nos jornais dando a entender que pode haver um diálogo. Veja, o Maduro já ofereceu tudo que tinha para oferecer, inclusive que as empresas americanas pudessem voltar a explorar o petróleo no país. Não é disso que se trata. O Trump declarou guerra ao Foro de São Paulo, às drogas, aos narco-estados, aos terroristas. E ele está agindo para debelar o poderio dessa gente, e isso passa pela queda do regime de Maduro, que controla um dos principais cartéis de distribuição de drogas, o cartel de Los Solos. Então, não há conversa aqui. Claro, fica a dúvida, né, de como vai ser feito. Se a CIA vai conseguir um ataque cirúrgico para matar ou prender o Maduro, se vai ter boots on the ground, se as tropas vão ter que invadir e vamos ter uma guerra um pouco mais prolongada, em que pese o abismo entre o poderio militar americano e a Venezuela cantando, né, vantagem com 200 mil soldados. Não tem. Na hora que a coisa apertar, não tem. Vai ter que cantar em média. Paz, paz, paz. Né? Quer dizer, o Maduro está surtado porque ele está preocupado. Ele está vendo que a coisa está batendo a porta dele. Né? Então, Serrão, eu não sei como vai ser. Eu já brinquei nas redes sociais, né, pedindo para o Trump antecipar logo, que está muito dura a espera, né? Está muito angustiante. Está pior do que capítulo final de série boa. Né? A gente quer ver logo os Estados Unidos agindo para derrubar o regime do Maduro. Eu não sei quando vai ser, nem como vai ser, mas me parece que estamos discutindo aqui dias. Está na iminência. Tudo combinado. Indicado ao STF, Messias sabia dos acordos ilegais do sindicato do irmão do Lula. É isso mesmo. O que é pior? Roubar milhões de velhinhos aposentados no Brasil ou ver que isso está acontecendo, ter o poder de impedir, de parar, mas escolher não fazer nada. O office boy do Lula, o Jorge Messias, aquele Messias da Dilma que foi levar um documento para o Lula não ser preso, quando a Dilma era presidente, ele é o escolhido do Lula para ocupar a vaga do Barroso no STF. Lula já decidiu, vai colocar o office boy dele no STF. E aí surge um dos escândalos que podem ser, assim, um dos mais abomináveis que já aconteceu no Brasil. O responsável pela Advocacia Geral da União, Messias, ficou sabendo, recebeu relatórios desse roubo e não fez nada. Isso no Brasil, na nossa legislação, se chama crime de prevaricação. Esse é o cara que o Lula escolheu. Olha essa reportagem. Exclusivo. Documentos inéditos revelam que a Advocacia Geral da União soube das fraudes contra aposentados do INSS, mas demorou 1 ano para agir. Documentos obtidos pela CPMI revelam que em março do ano passado, após análise de rotina da Corregedoria, unidades regionais da Advocacia Geral da União no sul do país alertaram o órgão sobre maior volume de trabalho envolvendo ações de fraude em consignados e descontos associativos. Em julho de 2024, as unidades sugeriram suspender os convênios de entidades junto ao INSS. Em outubro, o relatório é aprovado. Mas tudo continuou como estava. 1 ano depois das primeiras denúncias, a Polícia Federal deflagrou a operação sem desconto e a situação mudou. No mesmo dia da ação da PF, a AGU criou um grupo especial para enfrentar a fraude. O escolhido para presidir o grupo foi Rodrigo Bezerra Donsley. Segundo parlamentares da CPMI, ele era o braço direito de Virgílio Ribeiro de Oliveira Filho. O ex-procurador-geral do INSS foi preso na semana passada, após, de acordo com a PF, não conseguir explicar a evolução patrimonial de 18 milhões de reais em 2 anos.
As entidades citadas nas reclamações que chegaram à AGU um ano antes da descoberta da fraude no INSS também são velhas conhecidas da CPMI. Uma delas é o Sindinap, que tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula. Frei Chico não é investigado pela PF e até agora não houve maioria na comissão para ouvi-lo. Em ofício das unidades regionais da AGU, de abril de 2024, a Masterprev aparece em primeiro lugar com o maior número de ações, seguida pelo Sindinap. A Conafer, que tem o presidente com prisão decretada, também aparece na lista. O INSS respondeu que as suspeitas envolvem a administração passada, a cargo de Alessandro Stefanuto, que está preso. A Masterprev, o Sindinap e a Conafer dizem que estão colaborando com as autoridades e vão provar a inocência. Agora, o Senado vai ter que votar se eles autorizam esse cara a ser ministro do STF ou não. Olha o buraco que a gente está. Se os senadores autorizarem essa indicação na sabatina, aí realmente a gente vai ter que fazer uma troca total. Recentemente, eles reconduziram o Paulo Gonet à PGR. O Paulo Gonet, que é o despachante. O Paulo Gonet virou o office boy do Alexandre de Moraes. É o cara que está permitindo essa destruição da nossa democracia. E agora, para piorar, essa cereja do bolo, Lula quer colocar o Bessias, o que a imprensa hoje está falando que soube do roubo e não fez nada. Por que não fez nada? Será que estava ganhando alguma coisa? Ou será que é porque o irmão do Lula estava envolvido no Sindinap e das entidades que estava roubando os velhinhos? Será que ele viu, opa, aqui tem o irmão do Lula, vamos ter que deixar roubar. O chefão não vai ficar chateado comigo se eu impedir o irmão dele de roubar. Esse cara é o indicado do Lula pro STF. Meu Deus do céu, isso é pior que Flávio Dino, isso é pior que Zanin. É um absurdo. Aí vai ter o quê? Vai ter o Bessias vai investigar o próprio roubo que ele participou? Ele vai votar no próprio roubo que ele deixou acontecer. Esse cara é o advogado-geral da União. Ele deveria, nesse momento, ser expulso do cargo de advogado-geral da União por prevaricação, mas não, ao invés de expulsar, de demitir, Lula quer colocar ele no STF. Só no Brasil para uma porcaria dessa acontecer. E te digo mais, senador que votar favorável a esse cara, o nome dessa pessoa não pode ser esquecido jamais. A gente vai buscar ainda quem votou a favor do Gonet. Agora, colocar o Bessias no STF, aí é entregar o Brasil pro crime mesmo, como se já não tivesse entregue, né?